Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Estamos de volta hoje, mais um estudo sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, né? E hoje vamos meditar sobre o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Meu nome é Júlio Victória e você é nosso convidado especial para fazer parte desse grupo com a gente. Tá bom? E diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que texto sensacional. Esse texto ele traz uma série de profecias. Eu ficaria horas falando sobre esse texto, mas eu vou tentar resumir da forma mais rápida e da melhor forma possível. Tá bom? Então o texto ele nos mostra que aquele que é a palavra, ou seja, o Senhor Jesus, ele tornou-se carne. Então observe que o Senhor Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele mesmo sendo a palavra de Deus, e conforme nos mostra o versículo 1 que nós estudamos no primeiro vídeo dessa série, nós verificamos que Jesus ele já era a palavra de Deus desde o início de tudo, né? Nós verificamos que ele estava com Deus, conforme nos mostra o versículo 1, e ele já era Deus. E mesmo ele já sendo Deus, ele, quando nós chegamos aqui no versículo 14, nós verificamos que ele tornou-se carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus se tornou humano, assim como nós. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio se tornar pessoa humana, sujeito às mesmas limitações que nós, sujeito às mesmas os mesmos sofrimentos, sujeito a tudo aquilo que nós nos sujeitamos. O Senhor Jesus, ele veio e se sujeitou a tudo isso que nós estamos sujeitos. Jesus se sujeitou até a morte, embora a morte não colocou um ponto final no seu ministério, porque ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. Então observe que Jesus ele tornou-se carne, ou tornou-se humano, assim como eu e você. Então observe que além de se tornar carne ou se tornar humano, ele habitou entre nós. Então esse é um relato do evangelista João. João ele traz a observação de que Jesus habitou entre eles. Bom, esse habitou aqui, né, esse viveu aqui que está no texto, ele tem o sentido de habitar, né? Eu acabei falando habitar, o texto na verdade fala viveu, porque esse viver ele tem o sentido de habitar. Então, um judeu que lesse esse texto, ele identificaria tranquilamente que esse texto, ele no original, ele tem um sentido de tabernacular, né? Ou seja, de viver, de habitar. Né? Então Jesus ele viveu ali com os discípulos e Jesus até hoje ele vive com cada um de nós que abrimos o nosso coração, o recebemos conforme o versículo 12 que nós estudamos, lembra? Né? Todos aqueles que o receberam e creram no seu nome. Então Jesus ele vem e habita assim comigo, assim como com você. Tá bom? Então basta que o recebamos e creiamos no seu nome. Bom, e quando nós olhamos aqui, né, verificamos que ele tabernaculou. Por que eu utilizei essa palavra? Um judeu que lesse esse texto no original, ele facilmente ele conseguiria traçar um paralelo entre esse texto e o tabernáculo, né, que era o templo móvel da nação de Israel. Ali enquanto a nação de Israel ela viveu peregrinando, eles não tinham um templo fixo, eles tinham um tabernáculo. O tabernáculo era onde ficavam as tábuas da lei, né, a famosa lei de Moisés. Não sei se você deve ter assistido certamente a série Os 10 Mandamentos, né, teve filme, teve novela, enfim. Né. Então nós observamos que as tábuas da lei ficavam dentro do tabernáculo. Né, e além das tábuas da lei, nós verificamos que tinha uma série de outras coisas que já prefiguravam o Senhor Jesus. Então observe por que eu falei que aqui nós temos uma série de cumprimentos de profecias. Observe, por exemplo, o que nos mostra o profeta Zacarias, lá no capítulo 2, o versículo de número 10. Isso mesmo, Zacarias 2, versículo 10. Olha o que o profeta ele já havia profetizado centenas de anos antes do Senhor Jesus nascer. Né? Então diz assim, ó, cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara
o Senhor, não é qualquer pessoa que declarou, mas o próprio Deus, através do profeta, já havia declarado que o Senhor Jesus iria habitar entre nós, seres humanos. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós verificamos que aquele que é a palavra, ou seja, o Senhor Jesus, ele veio e habitou, viveu, tabernaculou ali com o seu povo. E assim também é comigo e com você. Se abrirmos a porta do nosso coração hoje. Então, vamos lá que o vídeo já está muito extenso, vamos tentar correr. E diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ficar muito extenso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Então, por enquanto, grave isso no seu coração. Aquele que é a palavra, ou seja, o Senhor Jesus, ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, o Senhor Jesus, da mesma forma como habitou ali na vida daquele povo, Jesus como habitou, né? Jesus, conforme ele esteve ali junto com seus discípulos, né? E todos puderam contemplar a glória, não qualquer glória, mas a glória como do unigênito, do Filho do Pai, né? Então, da mesma forma, Jesus, ele pode habitar comigo e com você hoje. Então, guarde essa palavra no seu coração e conforme nós meditamos no versículo 12, né, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, receber o Senhor Jesus e crer no seu nome. Então, fique com essa palavra e se você acessar o link que se encontra abaixo ou acima, você conseguirá acessar o próximo vídeo que eu vou continuar nesse versículo. Eu gostaria muito de gravar um vídeo só, mas esse versículo ele tem uma série de profecias, então eu volto já, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.